Muito bem, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós de volta no nosso projeto Gabaritando Legislação, trabalhando a Lei 7.210 de 84, que é a LEP, a Lei de Execução Penal. E agora a gente inaugura o bloco 24. O bloco 24 finalmente fala de algo que nós já falávamos em outros blocos, mas não de forma específica, sempre pincelando, né? A gente sempre estava pincelando ali. Agora a gente vai falar com objetividade. Eu estou falando da seção 4 do Instituto da Remissão. Da remissão. Remissão com C cedilha, tá? Sempre lembrem que em execução penal nós vamos estar falando de remissão com C cedilha. Bom, primeira coisa, pessoal, a remissão ela é exclusiva para presos em regime fechado e regime semiaberto. Certo? Não há remissão, até eu vou escrever aqui, para o condenado no regime aberto. E por quê? Leiam aqui comigo, tá? O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo, hoje também por leitura, parte do tempo de execução da pena. O problema, meus amigos, é que quem está em regime aberto é obrigado a trabalhar, vocês lembram? Então, como a remissão é um benefício, eu não posso transformar esse benefício em obrigação ao mesmo tempo. Quem está no regime aberto precisa estar trabalhando durante o dia e se recolher para casa, se for o caso, se é merecedor, ou se recolher ao albergue à noite. Então é por isso que, quando se fala em remissão, é somente em regime fechado ou regime semiaberto. Não há remissão para o condenado no regime aberto. Certo? E o que é remir aqui, pessoal? É retirar parte da pena. Parte da pena vai ser diminuída toda vez que esse indivíduo exercer atividades laborativas ou instrutivas, como diz aqui. Certo? Dando sequência, agora vai vir as regras, né? Agora vem as regras. O parágrafo 1º traz a contagem. Parágrafo 1º traz a contagem. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental, ou seja, 1ª a 9ª série, médio, né? O ensino médio, famoso ensino médio, antigo 2º grau, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Então não adianta de estudar um dia inteiro e os outros 2 não estudar. Tem que ser 4, 4 e 4, por exemplo. Estudou 4 dias, 4 dias, 4 dias, 1 dia menos de pena. Certo?
O 2 é muito fácil, né? 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Aquele trabalho que é dever, porque se não trabalha é falta grave, e é direito. E aqui vocês estão vendo o porquê que é direito. É direito porque a cada 3 dias, 1 dia menos de pena a cumprir. Certo? Está aqui. Cuidem isso, pessoal, que isso é muito importante. As atividades de estudo a que se refere o parágrafo 1º desse artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou seja, em uma sala de aula, com alunos, em uma sala de aula com alunos, ou por metodologia de ensino à distância, EAD, e deverão ser certificadas por autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, né? Como, por exemplo, o MEC. Certo? O MEC. Está aqui. Isso aqui, raramente alguém erra. Dificilmente um candidato erra o que eu coloquei aqui para vocês. Dificilmente ocorre erro. Muito difícil. Agora, cuidem com os parágrafos que vêm agora, tá? Parágrafo 3º. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Então, isso aqui primeiro traz uma informação. Dá para compatibilizar? Dá. O indivíduo pode trabalhar e estudar. E se ele trabalhar e estudar, ele pode, inclusive, ter 2 dias a menos de pena. Certo? Ele poderá acumular estudo com trabalho e isso cada vez mais vai diminuindo a sua pena. Vejam que interessante, mas desde que seja compatível. Não tem como ele trabalhar de manhã e estudar de manhã. Não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Concordam comigo? Cuidado com isso. O parágrafo 4º já caiu em prova. Bah, como tem gente que erra esse parágrafo 4º. E eu não consigo entender como é que conseguem errar esse parágrafo 4º. Olha o que diz, pessoal. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Agora é óbvio, desde que ele não provocou o acidente de propósito. Certo? Mas, sofrendo acidente de trabalho, ele continua a beneficiar-se com a remissão, desde que o acidente se deu enquanto ele trabalhava ou enquanto ele estudava, né? Se ele não trabalhava e não estudava e sofreu acidente de trabalho, é óbvio que ele não vai gozar de remissão alguma. Certinho? Cuidem o que está em vermelho, o que está destacado aqui. Remissão é algo que candidatos erram um pouco hoje em dia nas provas. Entramos no parágrafo 5º. O tempo a remir, em função das horas de estudo, será acrescido de 1/3. Isso aqui é muito legal. É louvável a iniciativa do legislador. Eu, particularmente, acho sensacional isso aqui. No caso de conclusão de ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Então, vamos supor que o indivíduo terminou o 1º grau na penitenciária. 1/3 a menos da pena. Aqui está. O tempo a remir será acrescido de 1/3. E terminou o ensino médio, mais 1/3. Terminou o ensino superior, mais 1/3. Quer prêmio melhor, pessoal? Quer prêmio melhor?
Vejam que genial, certo? Parágrafo 6º. Cuidem, isso cai em prova, mas é fácil de saber, né? Ninguém vai errar isso aqui. Parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de educação da pena ou do período de prova, observando o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo. Mas vejam, pessoal, não fala de trabalho. Fala de ensino regular e profissionalizante. Trabalhar é obrigação de quem está em livramento condicional e de quem está no regime aberto. O trabalho é obrigação. Cuidem isso, certo? Parágrafo 7º. O disposto nesse artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Prisão cautelar, amigos, é a prisão provisória. Então, quem está preso provisoriamente, aquele indivíduo que está preso por prisão preventiva, por exemplo, exemplificando, né, prisão preventiva, também é beneficiado com a remissão. Não é somente os condenados, os presos provisórios também. Certo? Bom, a remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvido o MP e a defesa. Só que lá, quando a gente viu nas funções do juiz, a gente viu já que reconhecer a remissão era a função dele. Aqui está apenas sendo repetida essa informação. Nós temos apenas uma repetição, certo? Nada mais que isso. Só repetida repetição é boa. Repetindo a prerrogativa, ouvindo o MP e a defesa, o MP dá o parecer, a defesa apenas vai confirmar o interesse. Artigo 127. Sempre tem o problema da falta grave, né? Sempre. Aqui não é diferente. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido. Aqui eu quero ter uma conversa com vocês. Olhem só. Até 2011, tá? Cuidando da bateria do microfone, né? Para evitar problemas aqui, deixa eu já prepará-la para não ficar sem. Aqui é uma troca rápida, amigos, igual pneu daqueles profissionais de Fórmula 1. Bom, eu não estou conseguindo agora, mas estou vendo aqui pelo sinalizador que eu ainda estou tendo sinal. Então tá bom. Olha só, até 2011, certo? Em caso de falta grave, o juiz podia revogar todo o tempo remido. Tudo que o indivíduo tinha, que ele obtinha, ele podia perder. Desde 2011, o máximo que o juiz pode tirar é 1/3. O máximo é 1/3, como vocês estão vendo ali. Observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.
certo? A partir dali, ele vai ter que reconquistar aquele 1/3 que ele perdeu. Cuidem isso. O tempo remido é computado como pena cumprida para todos os efeitos. Tempo remido é pena cumprida. Pena remida é pena cumprida. Inclusive para a progressão de regime, inclusive para livramento condicional. Então, muito cuidado em relação a esse ponto também. Certo? Artigo 129. A autoridade administrativa, geralmente diretor do presídio, encaminhará mensalmente, cuidado na tua prova, vai vir semestralmente, vai vir trimestralmente, não, é mensalmente ao juízo da execução, cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar, ou de atividades de ensino de cada um deles. Para quê, pessoal? Para que o juízo de execução tenha no prontuário as informações para manter a PEC em dia, para saber e toda hora retificar o prontuário e as peças, para saber sempre a nova data de finalização da pena. Por isso tem que ter isso aqui que vocês estão vendo. Certo? Parágrafo 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, não precisa ser semanalmente, como já caiu em prova, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. A escola já sabe, né? A unidade de ensino já sabe que precisa emitir isso para a unidade prisional, sempre. Parágrafo 2º. Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. Isso é direito do condenado. E é óbvio, artigo 130, constitui o crime do artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica, declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Ou seja, é crime doloso, provavelmente vai perder 1/3 dos dias remidos. Certinho? Cuidem o que está em vermelho aqui, então, pela importância que tem, é aquilo que pode marcar presença na prova de vocês. Opa, chegamos na questão. Chegamos na questão. Vamos ver a questão juntos comigo aqui, então. 2018, a banca é a VUNESP, Polícia Civil da Bahia, investigador de polícia. A Lei de Execução Penal adotou o Instituto da Remissão, que é o desconto de 1 dia de pena por 3 dias trabalhados pelo condenado. Diante das normas legais a respeito do assunto, constata-se que uma vez realizado o trabalho, não pode fato posterior suprimir o direito à remissão. Mentira! Falta grave, prática de crime doloso, pode retirar até 1/3 dos dias remidos. Então, a letra A está fora. Letra B, o cometimento de falta grave pode acarretar a revogação de até 1/6 dos dias remidos. Mentira, é até 1/3 dos dias remidos, e vocês já sabem. Letra C, o cometimento de falta média ou grave pode acarretar a revogação total dos dias remidos. Falta média não está na LEP, não pode acarretar perda de nada. Falta grave não pode acarretar a revogação total, só 1/3. D, o cometimento de falta grave pode acarretar a revogação de até metade dos dias remidos. Não, é até 1/3 dos dias remidos. Logo, só sobra, obviamente, a letra E. O cometimento de falta grave pode acarretar a revogação de até 1/3 dos dias remidos, que foi assim que nós vimos e aprendemos. Certinho?
E assim a gente fecha, meus amigos, o bloco 24. Aqui eu agradeço a vocês, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula, onde a gente entra no bloco 25, que, se eu não me engano, será sobre o livramento condicional. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.